Olha para quem está do seu lado, né? Sempre coraçãozinho, beijinho, do jeito que você quiser. Aumenta um pouquinho para mim aqui, faz favor. Glória a Deus. Quantos estão felizes, digam amém. Quantos estão amém, digam felizes. Então tá bom. Pode sentar-se, fique à vontade. As crianças já ou não? Eu não tenho, acho que não tem retorno aqui. Ei, som, ei. Glória a Deus. As crianças podem sair já ou não? As crianças estão? Podem sair. Aleluia. Só dar um recado, hoje à noite, né? Nós vamos ter, assim, nós como liderança decidimos ordenar, né, a liderança, ungir a liderança, né, abençoar a liderança, aquelas pessoas que me ajudam, que pregam, que estão, né, participando aqui. Então a noite vai ser um momento legal, né? Não sei se vou pregar a mesma coisa que vou pregar agora, mas se você quiser estar aqui à noite, acho que vale a pena, vai ser um momento legal. Eu gostaria que você participasse desse momento também, em nome de Jesus. Né? Veio de manhã, dupla bênção, né? Com certeza, né? Você receberá ainda mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus tem nos dado a graça de vermos os números do Covid abaixando, em nome de Jesus, né? A nossa população, graças a Deus, muito vacinada. Já chegou até, acho que no 16 anos, parece. Deus tem abençoado a nossa cidade. Tem lugar aí que está vacinando gente só acima de 22 para diante. Então, é uma oportunidade que nós temos, né, de continuar orando, continuar intercedendo, continuar clamando pela nossa cidade em nome de Jesus. Amém? Você está acordado? Você está, glória a Deus? Glória a Deus, irmãos. Que bom. Né? Tá. Ei, som. Agora tá. Só que sai mais aqui do que ali, ó. Glória a Deus. Vamos lá. Tem uma mudança nessa mensagem. Talvez você lembre que eu já preguei isso aqui, uma coisa semelhante com isso, mas tem bastante mudança aqui. Eu gostaria de repregar essa mensagem para você. É uma agenda determinada por Deus. Eu tenho visto nesse período muitas pessoas sofrendo. Muitas pessoas passando por momentos difíceis. E eu aprendi uma coisa séria, muito importante, que a pessoa que ela anda pelo Espírito, ela aprende a ter uma agenda gerada por Deus. Deus cuida da sua agenda. Uma agenda que é determinada pelo Senhor. E que sempre essa agenda, ela é uma agenda que gera uma ação e não uma reação. Porque quando a agenda é determinada por Satanás, ela sempre vai gerar uma reação e não uma ação. Isso é muito importante, isso faz muita diferença na nossa vida. É muito importante, por exemplo, nesse período do Covid, você agiu ou reagiu? Se você teve medo, você reagiu. Você teve que de alguma maneira ir lá e lutar contra o seu medo. Lutar é uma coisa importante. Eu falei assim, eu não sei se você observou, as pessoas que têm mais medo são as que mais ficaram infectadas, são as que mais ficaram doentes. Aquelas que eram mais assim, foram as que mais sofreram. E esse medo, o medo, que não é uma coisa de Deus, porque diz assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo, ele é algo que Satanás determina. E aí eu tenho que reagir. Não é uma ação, mas é uma reação. Primeiro Satanás faz alguma coisa. E depois eu tenho que ter uma resposta a essa ação de Satanás na minha vida. Você está entendendo? Diga amém. Então veja só. Um dia eu perguntei numa igreja assim, né? Acho que eu já perguntei aqui também. Você já pediu dinheiro para Deus? Quem já pediu dinheiro para Deus? Levanta a mão. Deus deu? Sim ou não? Deus deu? Sim ou não? Não, claro que não. Deus não dá dinheiro para ninguém. Já pensou se Deus fosse dar dinheiro? Eu ia pedir logo 5 bilhões de dólares. Já pensou, se Deus dá dinheiro, vamos pedir.
Se Deus dá dinheiro, ele faz o quê? A gente vai lá e pede. Pede quanto? Você pedir 1.000, 2.000, 5.000, para quê? Pede bastante, já que ele vai dar. Então, aí quando você está pedindo dinheiro é para resolver algum problema, correto? Sim ou não? Deus tem misericórdia de mim e dá dinheiro para resolver um problema. Mas espera aí, quem causou aquele problema? Você. Que jeito? Satanás influencia você, você gasta dinheiro que não deve, gastou dinheiro que não deve, fez uma dívida, agora você tem que resolver o problema da dívida, e esse problema de dívida agora é solucionado como? Você tem que ter uma reação. E aí, a tua reação ainda pior que isso, é errada, chega para Deus, Deus manda dinheiro. Já falei, se Deus for mandar dinheiro, que mande bastante. Mas a Bíblia diz que a minha ação determina meu sucesso financeiro. Eu dizimo, eu oferto. Aí, quando eu dizimo, eu oferto, existe uma ação. Eu estou agindo, eu não estou reagindo. Eu sei que a palavra diz, eu vou agir segundo a palavra, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou fazer aquilo que é a minha parte, e haverá uma resposta de Deus em função da minha ação. Mas não ir lá pedir dinheiro para Deus para reagir. Vou ter que reagir porque alguma coisa ruim está acontecendo. Ação significa você andar de acordo com a palavra de Deus. Agir de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor, isso é ação, isso nunca será reação. Então a ação é o quê? É ouvir Deus, é entender Deus, é fazer aquilo que está na vontade de Deus e andar segundo este propósito. Fácil? Rapaz, eu não acho que é fácil não. Eu vou pedir para o irmão, será que dá para colocar esses vasos lá no canto? Né? Eu vou sempre pedir assim, quando eu pregar, estou brincando, irmão, estou brincando, para eu não tropeçar no vaso, deixa eu que ia chutar o vaso, não, é só para eu não tropeçar no vaso. Então o que acontece? Eu vejo muitas pessoas reagindo, na sua vida pessoal, na sua família, no seu casamento, na sua história, né? Então vai lá, né? Eu sempre brinco assim, falo assim, quem nos últimos anos, nos últimos 10 anos já ficou emborrado pelo menos uma vez? Quem? Levanta a mão. Ficou emborrado nos últimos 10 anos? Não. Maravilha. Nos últimos 20? Já? Então aí, ó, pronto. Peguei todo mundo. Pelo menos uma vez ficou emborrado nos últimos 20 anos. Ficar emborrado é ação ou reação? Reação a quem? A Deus? O diabo, filho. O diabo coloca no seu coração um sentimento. Você agasalha um sentimento que não cabe ao Senhor, que não é da vontade de Deus. Deus diz, ame, perdoe, faça lá qualquer outra coisa, mas emburrar não vai resolver. E aí você emburra. Aí tem outra reação ainda que você vai ter que ter. Ir lá, pedir perdão, fazer o conserto, fazer o ajuste. É assim ou não é? Se a gente pensar um pouco, não é muito inteligente fazer isso. E até porque essa nem mesmo é a vontade de Deus para nós. Olha só a reação. Está lá, o texto do Pedrão. Simão Pedro trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, pá, meteu a espada na orelha do cara. O que foi isso? Ação ou reação? Reação. O cara reagiu. Falou assim, não vai prender Jesus não. E cortou a orelha do cara. Qual que o resultado disso? Sai correndo, aquela loucura toda, pá, aquele estresse, aquele momento, nega Jesus 3 vezes, não sabe nem o que está acontecendo. Por quê? Porque, queridos, nós não podemos ser assim. Nós não podemos andar assim, nós temos que aprender a sermos diferentes. Nós temos que aprender a agir segundo a vontade de Deus, segundo a ordem de Deus, segundo a instrução de Deus. Sabe, é algo tão importante para a nossa vida. É para isso que nós existimos, é para isso que nós estamos aqui. É para entender Deus, para ouvir Deus. Eu fui pregar em Londrina ontem, eu falei assim, irmão, vem cá, a mensagem que você ouviu domingo passado, você guardou ela no coração? Quantas vezes, quando você foi agir essa semana, você lembrou da mensagem que você ouviu? Quantas vezes você compartilhou com pessoas da mensagem que você ouviu? Quantas vezes você meditou, pegou os textos
e meditou naquilo que você ouviu. Se você não fez isso, você passou uma semana possivelmente debaixo de reações. Porque Deus traz uma palavra a cada semana aqui para gerar uma ação no seu coração e não reações. Então, entender isso, colocar a nossa vida no Espírito, nos ensina a agir segundo a vontade de Deus. Por isso a gente tem que orar, por isso a gente tem que meditar, por isso nós temos que buscar um relacionamento, uma intimidade com Deus. Para quê? Para que possamos entender qual a vontade de Deus e ter uma ação de acordo com a vontade de Deus. Isso é fundamental. Qualquer parte da sua vida, qualquer história da sua vida. E vou dizer para você, pensa um troço que vai tratar a sua alma. Pensa um negócio que vai tratar o seu coração. Porque a sua vontade, muitas vezes, vai ser contrariada. A sua vontade, muitas vezes, vai ter que ser colocada para fora. Para que Deus possa gerar isso na sua vida. Mas tem um detalhe. Quando você escolhe agir segundo Deus, agir, não reagir. Quando você escolhe agir segundo Deus, eu tenho um texto para você aqui, que é Mateus 22, 29, diz assim: vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus? Eu tenho que conhecer o que está escrito, para que debaixo do poder de Deus eu venha agir segundo a palavra de Deus. Eu possa fazer segundo a palavra de Deus. Vai ser uma luta interna? Claro que vai. Quem já teve vontade de esganar alguém aqui? Já teve? Sandrão, teve vontade de esganar alguém ou não? Esganou? Não, porque ia preso, né? Não dá certo, vou machucar, vou para a cadeia, não vai dar, então não posso fazer, mas a vontade era aquela. Bom, então Deus manda esganar as pessoas ou não? Não manda. Então você concorda comigo que a vontade de esganar alguém já era uma reação? Sim ou não? Já era uma reação. Bom, por que eu estou reagindo dessa maneira? Porque eu não sei agir segundo Deus. Eu tenho que pegar a minha vontade de alguém jogar fora, me encher do poder, do amor de Deus, perdoar aquela pessoa, porque assim eu estou agindo segundo Deus. Amém? É fácil, né? É fácil ou não é, gente? É por isso que, na verdade, a Bíblia diz assim: você quer entrar nos céus? Quem que entra nos céus? Quem luta violentamente contra a sua carne. Quem luta violentamente contra a sua vontade. Quem luta violentamente contra o seu querer para receber, para viver, para experimentar o poder de Deus sobre a sua vida. Porque isso vai te ensinar a andar no meio do sobrenatural. Vai te ensinar a andar pela fé. Porque, irmão, se você vive na reação, irmão, isso aqui eu estou ajudando você a entender, estou compartilhando algo com você. Se você anda na fase da reação, você é carnal, meu irmão. Não consegue andar pela fé. E quando você for desafiado a andar pela fé, você não vai conseguir fazer isso. Por que não vai conseguir fazer? Porque você não está acostumado a andar na dependência de Deus, na agenda de Deus, no padrão de Deus. Mas aí Satanás determina como é o seu casamento. Satanás determina como é que é a sua vida financeira. Satanás determina como é que é a educação dos seus filhos. Quem está me entendendo, diga amém. Ontem teve um curso aqui para educação de filhos. Se você veio, dá glória a Deus. Se você não veio, fala assim: Deus tem misericórdia da minha vida. Por quê? Porque a educação dos seus filhos depende de você conhecer princípios, né? Princípios, inclusive os psicológicos, que determinam o adulto de amanhã. E aí ele tem que vir para essa linha, para aprender sobre Deus. E aprendendo sobre Deus, saber qual o caminho que ele vai andar, porque ensina o caminho que ele vai andar. E aí ele não vai se desviar desse caminho. Amém? Olha só.
em Mateus 14, 28 e 29, o Senhor disse a Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Deus disse para ele: venha. O que ele fez? O que ele fez? Foi. Tá. Vamos pensar no Pedro que tinha acabado de cortar a orelha do cara. Eu sei que não é na sequência cronológica aqui, irmão, mas é o coração dele que eu estou tratando, tá? O cara tinha, só para a gente ter uma ideia aqui, acabado no coração dele, pronto para cortar a orelha de qualquer um. Então, mas Jesus fala assim para ele: venha, Pedro. E sabe um negócio interessante? Quando eu me converti, os caras malhavam o Pedro, porque o Pedro era um cara sem fé, o Pedro é um carnal, o Pedro é um colérico, um sanguíneo, um irado, um cara que precisava de tratamento. Eu sei tudo isso. Pedro é igualzinho nós, filho. Amém? Fica tranquilo. Mas aí eu passei a admirar o Pedrão. Eu passei a admirar esse cara, que Deus fala para ele assim: venha. E ele aprendeu a andar no conhecimento de Deus e no poder de Deus, nas Escrituras e no poder. Quando Jesus disse para ele: venha, sabe o que ele fez? Ele foi. Aí o cara que quer acabar com o Pedro fala assim: mas ele afundou. Eu falei assim: filho, sabe o que você faz? Vai numa poça, não precisa ir nem num rio, nem numa lagoa, vai numa poça e fala assim: Senhor, eu vou andar sobre as águas. Manda eu ir ter sobre as águas, manda eu passar por sobre as águas, e você vai ver teu pé afundar, você vai ver que a tua fé não tem nem muito, chega muito pertinho da do Pedro. Mas o que eu quero que você entenda é que naquele momento, Pedro estava aprendendo e nos ensinando o que é uma ação. É o Senhor dizer: faça e você faz, venha e você vem, vai e você vai. E então essa dinâmica do céu determina a minha vida de acordo com a vontade de Deus. E isso é ação e não reação. Reação é quando ele cortou a orelha do cara. Tem toda uma consequência, toda uma história, todo um problema. Mas quando ele vem sobre as águas, Deus ensina a ele o que é andar pela fé. Deus ensina a ele o que é viver pela fé. Então quero ajudar você nessa manhã a entender como você está vivendo. Debaixo de ação ou debaixo de reação? Você é aquela pessoa que age ou a pessoa que reage? Eu quero que você seja alguém que age, alguém que ouve Deus, alguém que está na presença de Deus, que percebe a vontade de Deus, que lê as Escrituras, que lê a Bíblia, que entende a ordem do Senhor e faz, meu irmão. Faz por quê? Porque esta é a vontade de Deus, este é o querer de Deus, e aprender a andar pela fé. E aí ele falou assim: venha. O Pedro não teve dúvida, pá, já pisou na água e foi. E foi. Aí esse mesmo cara está lá na frente, no livro de Atos, fala assim: ó, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho? Olha só o que é uma ação. O cara fala assim: olha, o que você está me pedindo eu não tenho, mas o que eu tenho, o que é que eu tenho? Eu tenho o poder de Deus, que eu aprendi quando eu ouvi a sua voz e obedeci, quando eu li a Bíblia e obedeci, eu aprendi a andar no poder de Deus. Aí, meu irmão, você tem que aprender a trazer isso para a sua vida. Você tem que aprender a trazer isso para a sua história. A andar segundo a palavra de Deus. Andar segundo a vontade de Deus. Saber o que Deus quer exatamente para aquele momento da sua vida. Por quê? Porque isso é sinônimo de sucesso. Quando eu falo sucesso, não quer dizer que você não vai ter luta, porque ele andou um pouco e ele viu onda, ele viu vento, e naquele momento, então, por uma questão, né, que cada um de nós sabe onde nós também falhamos, ele também falhou. Aí, claro, ele teve que reagir, né? Aí foi a reação: Senhor, me ajuda aí, né? Mas ele poderia ter continuado. E se nós lemos a história dele e vemos a história dele, então agora eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Andar nas Escrituras, desfrutar do poder de Deus, entender o que Deus tem para a minha vida. Você pode dizer amém?
Diga assim: eu fui desenhado para conter a glória de Deus. Deus formou você e colocou parte dele dentro de você. Você foi desenhado para conter a glória de Deus. Amém? Amém? Você tem noção disso ou não? Diga, não. Por que eu falo não? Nos últimos 10 anos, você já fez uma fofoca de alguém? Sim ou não? Então levanta a mão. Não é que eu levantei a mão? Não é isso, levantou a mão. Parabéns. Né? Imagina agora, a glória de Deus está dentro de você. A glória do Senhor dentro de você, na sua vida. E aí você leva ele para pecar junto com você. O que você acha disso? Você tem noção que quando você foi pecar, você levou Deus junto contigo? Você foi ver uma pornografia na internet, os seus olhos também estavam cheios de Deus vendo a pornografia. Quando você falou mal de alguém, quando você fez sexo fora da coisa, quando você, desejou, teve um pensamento impuro, a Bíblia diz assim: quem já desejou no coração, já cometeu adultério no coração. Então, não precisa só ter feito o sexo, não. É só estar lá no coração, pronto, o negócio está resolvido. O adultério já está estabelecido. E você estava levando o próprio Deus para pecar junto com você. Você tem noção que você é desenhado para conter Deus e que você pode levar Deus para tudo isso? É forte, né, irmão? É forte, né? Já pensou você falando mal de alguém? Deus ali junto com você, talvez ele faça assim, lá, para não te ouvir. Porque você está levando ele, você está trazendo ele para ouvir o que você está falando, para vivenciar o que você está falando. Então, nós somos desenhados, formados, estabelecidos para conter a glória de Deus. Nesse lugar estava pregando ontem, falei para os caras assim: você tem vontade de roubar? Todo mundo fala que não, ninguém tem vontade de roubar. Aí dou aquele exemplo, foi lá no banco, pediu 50 na máquina, saiu 500. Aí o pessoal fala assim: aleluia, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, porque não é, o dinheiro não é teu, você pediu 50, você tem que pegar 50, os 450 você tem que devolver. Amém, irmão? Está certo disso, irmão? Não pode dar glória a Deus, não. Que aquele dinheiro não é seu. Se você pegar um negócio que não é seu, o nome disso é o quê? Roubo. Então aí eu mostrei para todo mundo que lá no fundinho, todos nós temos uma vontadezinha de roubar. Ou não? Tem ou não? Se você vai dar glória a Deus num negócio que não te pertence, filho. E tem outra: um erro da máquina, ninguém vai pagar por isso, né? Irmão, fica tranquilo. Deus não mandou você pegar o que não é seu, porque Ele é a tua provisão. Amém? Então, se você entende isso, você é um canal de liberação de Deus. Você é um canal para derramar a glória de Deus. Mas para que isso aconteça, você tem que aprender a estar ciente de que Deus está na sua vida. E de que você é o canal da manifestação do poder dele na vida das pessoas. As pessoas têm que ver você andar sobre as águas, para que elas desejem imitar você, para que elas desejem ser parecidas com você, para que elas desejem ter aquilo que você tem. Então aí está o texto, Atos 3,6. Disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho? O que Pedro tinha naquele momento? O que? Segue a minha ideia. O que ele tinha? Diga assim: a glória de Deus, que se manifestava por meio da cura. Então, veja só, Pedro entendeu, pelo menos naquele momento, ele entendeu que ele tem outros problemas adiante, mas naquele momento ele entendeu que ele estava desenhado, foi desenhado para conter a glória de Deus. E quando alguém pede algo para ele, ele fala assim: cara, eu vou te dar o que eu tenho. E o que é que eu tenho? Eu tenho exatamente isso que você precisa. Quantas pessoas você imagina que podem chegar a você por causa daquilo que você tem? Porque elas estão precisando. Elas estão carentes.
elas estão necessitadas da glória de Deus. Não é isso que o texto diz lá em Romanos? Assim, e a criação está destituída da glória de Deus, não tem mais Deus. O pecado criou uma separação entre homem e Deus. Mas quem leva essa glória de Deus às pessoas agora? Quem? Diga assim, eu, que tenho a glória de Deus habitando em mim. Você está entendendo? Diga amém. Agora, como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso quando eu sou ciente, quando eu entendo, quando eu compreendo, quando eu entro nessa dimensão da minha obediência à palavra. Porque para obedecer eu preciso do poder. Né? Venha, então tá, eu vou, mas eu sei que se eu pisar na água afunda. Certo? Então a minha obediência atrela o poder de Deus. Amém? Quando você chega lá, né? Só exemplo, você chega lá para dizimar, aquele dinheiro do dízimo poderia ser para pagar uma conta. Mas quando você faz isso, quem se torna responsável pela sua vida financeira? Deus. Mas é difícil entender. Por que é difícil entender? Porque a nossa vontade é uma e a vontade de Deus é outra. E se eu não arrancar essa vontade do meu coração, do meu desejo, eu não consigo andar no poder de Deus. Eu não consigo obedecer às Escrituras. Amém? Irmão, seu cônjuge é difícil? Sim ou não? É ou não é? É, né, irmã? É difícil. É, né, irmã? O cônjuge é difícil, né, irmã? Eu sei que é difícil. Né? E aí, como é que você faz? A Bíblia diz assim, marido, ame sua esposa. É fácil, irmão? Ele fez assim, ó. Se eu quero garantir a todos vocês, papai aqui não vai deixar ninguém bater em você. Não vou. Em nome de Jesus, você não vai apanhar hoje. Pode dizer, irmão, é fácil, irmão? A tiazinha que está aí do lado é fácil? Não é, né, irmão? Mas como é que nós vamos amar essa tiazinha aí? Como é que a gente vai amar a tiazinha? Que jeito? Deus diz assim, maridos... Não, só os homens. Vai lá, homem. Varão, né? Varão valoroso, né? Maridos o quê? Nossa, eu quase casei com você agora. Foi tanto amor que eu senti que eu falei assim, olha, se eu não fosse casado, eu ia casar com você, filho. Vamos tentar de novo? Maridos? É fácil amar? Não. Mas venha, entendeu? Venha. Não é, a água afunda, não afunda. A tiazinha aí não é fácil. Mas o que nós vamos fazer? Olha só que vontade. Você viu só? Foi mais ou menos assim, pastor, já que não tem jeito, já que essa não vou ter que amar. Quando você não amar, sabe o que vai acontecer com o seu casamento? Vai ser um casamento cheio de reação. Aí Deus diz às mulheres assim, mulheres, doeu, né? Agora foi tão difícil para você quanto para o homem. A Bíblia diz assim, submetam-se ao seu marido. Tá? E eu falo, você repete, né? Você completa a frase. Mulheres, isso, mesmo com essa dor no coração, tem que se submeter. Tem que se submeter. Por quê? Porque é a mesma coisa. Deus disse, não disse, então é colocar o pé na água. Afunda, afunda. Mas pela fé não vai afundar. Pela fé Deus vai dar a solução. Isto é ação. Isto é ação. Não se submeter e ter que consertar o casamento lá na frente é reação. Não amar e ter que consertar seu casamento lá na frente é reação. A ação é o quê? Amar. A ação é submeter-se. Cara, nós somos felizes quando fazemos isso. Presta atenção no que eu vou falar para você. Presta bem atenção, escreve se possível. Cada vez que a sua alma entra em ação, alguma tristeza vai acontecer. Afirmo isso, sem medo de errar. Quando o prazer é momentâneo. Sua alma agiu, no momento, alegria completa. A bronca vem depois. Mas quando você age em Deus,
A dor é momentânea, mas a alegria vem logo em seguida. A diferença é que a dor, como consequência da alma, tem uma duração longa. Só que a alegria da obediência é muito mais longa, de muito mais alcance do que a dor causada pela alma. Então, obedecer a Deus é uma delícia, porque é o seu resultado. Um dia eu falei, não sei se você lembra, eu falei num culto, o culto estava ali no drive culto, ainda eu falei assim, é possível você prever como é que vai ser a sua vida, sim ou não? Você conhece, né? Tem sim, tem não, e tipo assim, estou carregando, né? Aquele negócio do computador que fica lá carregando, com aquela bolinha girando. Tá, é possível prever a sua vida, sim ou não? Sim ou não? Por que sim? Irmão, a Bíblia diz assim, vem cá, presta atenção, é 100% previsível a sua vida. Tudo que eu semear, isso eu vou... Plantei soja, vou colher feijão, quiabo, batatinha. Plantei soja, vou colher o quê? É previsível, eu só não consigo dizer quanto de colheita vai ter, tá? Mas eu sei que vai ter colheita, certo ou não? Então, plantei, quero ser feliz, eu planto o quê? Felicidade. O que eu vou ser ali na frente? Não é ser previsível isso? Pô, eu quero ser feliz, cara, então vou plantar o quê? Vou plantar felicidade, vou colher o quê? Felicidade. É a previsibilidade da vida em Cristo, amém? Irmão, mas plantou um ventinho, o tamanho da tempestade que você vai colher aí ninguém sabe, mas também é previsível. Plantou vento, colheu o quê? Tempestade. É a previsibilidade. Quer prosperar? Sabe o que semear. Quer receber muito amor? Faz o quê? Planta quanto? Quer receber muito amor, planta quanto? Muito amor, irmão. É previsível isso. Pastor, seguinte, o senhor, eu até queria discutir com o senhor, porque o senhor tem umas ideias assim muito loucas. O senhor tem essa viagem na maionese assim. Impossível, pastor, prever. Quanto de amor eu vou colher? Eu falo assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Você tem ideia de qual foi a maneira que Ele amou você? E ele diz assim, e eu derramei, Romanos 5,5, eu derramei esse amor sobre o seu coração. Olha o tamanho da colheita. Quando você ama com o amor de Deus, você não precisa receber dos outros. Se eu te amava, se você vai me amar ou não, não me importa. A minha obrigação é o quê? Ama o teu próximo. Você está entendendo? Diga amém. Você não ama alguém? Tem alguém que você tem dificuldade? Eu escuto as pessoas falarem assim, irmão, eu respeito a sua opinião, tá? Eu respeito a sua opinião. Você só tem que aprender de Deus. A pessoa fala assim, perdoar eu perdoo, pastor. E aí? Você perdoou mesmo? Pastor, uma pessoa vai me ferir de novo. Então, eu contei aqui na igreja, não sei se foi aqui que contei, eu falei assim, tem uma fotinho do Mel Gibson. Ele está sentado assim, eu vi no Instagram isso aí. E o Jesus, aquele cara do filme Jesus, está com a coroa. Eu sei que é historinha, não sei que é filme, fica tranquilo. Mas está aí Jesus ali, né? Figura de Jesus, coroa, ensanguentado. Quem viu essa foto aí? Só vocês? Tá lá Jesus ensanguentado. A Sara está em cima? Se alguém conseguisse ver essa foto, se de repente vai que tem essa foto lá, né? Manda essa foto aí. Aí está lá o Mel Gibson sentado e o Jesus lá, coroa de espinho, todo ensanguentado. E o Mel Gibson fala assim, Jesus, minha vida está tão difícil.
Ah, irmão, tua vida está difícil. Ah, eu acho que dá para achar, é que eu não vou achar no meu aqui. Você consegue mandar lá no telão, só para a turma ver o que é que eu estou falando? Então, veja só, você está sofrendo, alguém fez você sofrer. Eu pergunto para você já sofreu mais que Jesus? Vai ser impossível. Ele é o ápice do sofrimento. Ele é o ápice da dor. Ele é o ápice da injúria, da mentira. Ele é o ápice de alguém fazer o ser envergonhado. Ele é o ápice do castigo. Ele é o ápice de tudo, de todo o mal que você puder imaginar que alguém pode fazer para outra pessoa. Você está me entendendo? Diga amém. Você nunca vai sofrer mais com ele. E ele diz assim para os caras, fala assim, Deus, papai, perdoa esses caras aí. Perdoa. Porque se o Senhor perdoar e eles se converterem, eles vão estar comigo lá no céu. Ou vão viver eternamente junto. Mas é o quê? É isso, irmão. A obediência custa algo para você. O pisar na água custa algo para você. É deixar a sua alma de lado. É deixar o seu sentimento de lado. É deixar a sua emoção de lado. Para que você possa viver o que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Aplauda o nome do Senhor. Então, nós somos chamados para viver algo diferente. Nós somos chamados para viver uma excelência de vida, onde sempre é requerido de nós uma ação baseado na palavra de Deus, não baseado na vontade do homem, no querer do homem, no desejo do homem. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Diga assim, eu vou, pelo menos, aqui essa foto aqui, ó. Imagina assim, o Mel Gibson, né, que é o cara da esquerda aqui, e o Jesus ali do lado, e o cara fala assim, Jesus, minha vida está difícil. Para quem que está difícil a história, irmão? Olha ali, olha bem para a foto. Para quem que está difícil o negócio? Você vai falar para Jesus que é difícil obedecer a palavra. Jesus sabia pelo que ele ia passar e falou assim, Pai, vai ser difícil, mas que seja feita o quê? E qual era a vontade dele? Que pelo sangue de Jesus, os nossos pecados todos fossem perdoados. Então ele fala assim, eu vou o quê? Eu vou pisar nas águas. Eu vou obedecer. Eu vou adiante. Eu vou pela fé. Mas quando eu for pela fé, eu vou experimentar o poder de Deus. Amém? Amém? De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Sombra do homem. O homem não orou por ninguém, não pôs a mão por ninguém, não liberou palavra nenhuma sobre ninguém. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por demônios. E todos eram o quê? Todos eram o quê? Mas ele orou pelas pessoas. Orou pelas pessoas. Impôs as mãos sobre as pessoas. Fez um chambalacaia para elas serem curadas. Veja só. Quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem e repousa sobre ele. Amém? Você lembra dessa parte da Bíblia, né? Jesus sai da água e aí a pomba vem sobre ele. Aquela pomba representa o Espírito Santo. Quando isso acontece, querido, Deus está querendo mostrar para nós algo muito importante. Ele falou assim, eu quero fazer sombra sobre você. Eu quero estar sobre você. Porque quando você for, eu quero ser a sua cobertura. Quando você for pisar nas águas, eu sou sua cobertura. Quando você for andar pela minha palavra, eu sou sua cobertura. Eu estarei não somente em você, mas estarei também sobre você.
Agora presta atenção nisso, é muito interessante, uma coisa muito bacana de se entender. O Espírito Santo faz sombra sobre Pedro. Na verdade, a sombra de Pedro está debaixo da sombra de quem? Do Espírito Santo. Você entendeu isso ou não? Vamos pensar aqui. Está um sol absurdo aqui, tá? Um sol absurdo aqui. E eu pego aquele guarda-sol, tem um que a gente usa quando está chovendo, para levar as pessoas no carro, um bem grandão assim. Se eu abrir aquele guarda-sol, a sombra não é gigante sobre mim? Está solão, solão, solão. E aí eu abro o guarda-sol, não faz uma sombra enorme sobre mim? Sim ou não? Agora, eu estou indo. Agora pensa que esse guarda-sol é espiritual, certo? Eu estou andando, aqui está a minha sombra. Dá para ver minha sombra aqui na parede? Dá para ver? Agora, se essa sombra que está sobre mim, espiritual, é o Espírito Santo, a minha sombra é, na verdade, quem que está passando? O Espírito Santo. É isso que está acontecendo ali. Porque Pedro está exatamente debaixo do poder de Deus, obedecendo exatamente a sua palavra. Aquilo que faz sombra sobre ele, na verdade não é a sombra de Pedro, mas é a sombra do próprio Deus, derramada, cobrindo, guardando a vida do Pedro. Onde que ele aprendeu isso? Venha. 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 Irmão, vou falar de novo. Cada vez que o seu entendimento entrar em ação, tristeza, dor, angústia, decepção. Cada vez que houver obediência, graça, misericórdia, compaixão, bênçãos, milagres. Aí eu fico pensando assim, Deus, o que falta para a gente? Eu estou me colocando nessa história. Não é para você só não, para mim também. O que falta para a gente aprender isso? O que falta para a gente viver isso? Está escrito, eu vou obedecer. Está escrito, eu vou fazer. O que falta? Eu acho que eu tenho uma resposta para você. Acho não, vou falar a palavra correta. Eu creio que há uma resposta para isso. A Bíblia diz assim, do seu coração saem os adultérios, as impurezas, os homicídios, as maldades, essa coisa arada toda, inclusive a vontade de não obedecer a Deus. Então eu gostaria muito que nessa manhã você refletisse sobre o seu coração. Você pensasse como que está o estado do seu coração. Quando Deus diz venha, e aí aplica o texto a qualquer área da sua vida. A qualquer momento da sua vida. Né? Você é filho. Está obedecendo, papai, mamãe? Você, esposa, está se submetendo ao marido? Você, marido, está amando sua mulher, cara? Você, membro da igreja, está obedecendo a sua liderança? Está andando de acordo, está fazendo? Você, quando ouve Deus falar com você na música, na Bíblia, num aconselhamento, numa direção, você está tomando aquilo e falando assim, pai, vou fazer, em nome de Jesus, eu vou fazer, papai. Eu vou obedecer, eu vou andar sobre as águas. Cara, isso é tremendo, filho. Você sabe por que a igreja de hoje não é como a igreja de Atos? Sabe por quê? Ela é uma igreja almática, que anda pela alma. Não gostei do C, eu vou sentar do outro lado, não vou sentar perto do C. Não gosto do C, não vou com o teu tipo, não vou com a tua fachada, Vanoil. Não vou com a tua fachada, Sandrão. Então, não quero sentar perto de você. Não me agrada sentar perto de você. Então, vou sentar lá longe. Você está entendendo? Diga amém. Estou contando algum absurdo aqui? Por que os casamentos têm tanto perrengue para resolver? Vai andar segundo Deus, irmão. Vai buscando a Bíblia, o que Deus manda você fazer. Como é que a Bíblia manda? Como é que a Bíblia instrui? Como é que funciona? Pastor, mas é difícil. Eu falei, cara, se fosse fácil, Jesus não ia falar assim, a porta que entra é estreita, mas aquela porta que é fácil, é larga que é o cão. Dá para compreender isso? Nosso chamado não é para a porta larga, mas é para a estreita.
é para a estreita. Quando que nós vamos experimentar mais de Deus? O poder de Deus? Quando nós decidirmos obedecer a palavra como ela está escrita, não do meu jeito. Amém? É muito interessante quando a gente para refletir, para pensar, para analisar como está o meu coração. Meu coração está pronto para amar. Meu coração está pronto para viver a palavra. Meu coração está pronto para falar. Eu estou pronto para viver esse evangelho. É interessante quando a Bíblia diz assim, que a vontade de Deus já é um treino, né? Estamos treinando fazer a vontade de Deus aqui na terra. Porque nós vamos fazer essa vontade nos céus. Seja feita a minha vontade aí na terra, como ela é feita onde? Nos céus. Como é que nós vamos fazer essa vontade aqui? Que jeito? Obedecendo. Venha. Venha. É uma decisão. É uma escolha. Eu gostaria, por exemplo, que você meditasse nessa palavra durante essa semana. Que quando você fosse conversar com alguém, você conversasse sobre esta palavra essa semana. Para que isso possa marcar seu coração. A conversar com o incrédulo, um cara que não conhece a Deus, fala assim, rapaz, você sabia que quando você obedece a Deus, um milagre acontece na sua vida? Não foi isso? Venha. E pisou na água, não afundou, filho. Não afundou. Por que ele não afundou? Porque ele estava debaixo da palavra de Deus. Isto é ação. Quando você age, Satanás já foi derrotado. É certo que ele vai levantar um monte de investida contra a sua vida. Para você não vivenciar aquilo, para você não continuar naquela direção. Porque, irmão, o diabo não tem medo quando você grita, não. O diabo nem tem medo quando você expulsa demônio. Isso aí é fichinha, bobagem. Sabe quando o diabo tem medo? Quando você fideliza o seu coração a Deus. Quem aqui tem plano da TIM? Todo mundo tem plano da TIM? TIM? Celular? TIM? Quando você tem plano da TIM, você usa o 015? O 014? O 021? Qual que você usa? 0? Sabe o que é uma disso? Fidelização. Você é fiel àquilo. Porque não usar aquilo tem um custo extra, né? Você quer pagar o custo extra? Ah, então, você está fidelizado a Deus, ó, né? Só que é para a eternidade. Tem que usar o 0 Bíblia o resto da sua vida. Então, vai lá, vai ligar, vai fazer alguma coisa, pá, o que a 0 Bíblia diz? É isso que eu vou fazer em nome de Jesus. Fidelizado à vontade de Deus, fidelizado ao querer. Esse exemplo foi bom, né? A gente surgiu aqui na hora aqui, mas foi até eu gostei dessa, rapaz, né? É fidelização. Ainda bem que a tinha só 1 ano, mas com Deus é para a eternidade, filho. É para todo o tempo, é a vida inteira nós vamos ter que fazer isso. E, querido, assim, eu tenho um pensamento. Se você não quer fazer a vontade dele aqui na terra, eu acho muito difícil. Esse é meu pensamento. Se eu não quiser fazer a vontade dele aqui na terra, vai ser muito difícil, que eu vou subir lá para fazer a vontade dele. Ah, pastor, não gosto muito disso, não. Eu disse, irmão, o problema é seu. Pega essa palavra, vai orar, vê se tem na Bíblia alguma coisa. Eu poderia até justificar com vários versos bíblicos isso aqui, mas eu penso assim, né? Amém? Amém ou não amém? Vou dar só uma justificativa, para você não sair no vácuo, no vazio, né? A Bíblia diz assim, você tem que perdoar na mesma medida que você foi perdoado. Amém? Sim ou não? Se você não perdoa todo mundo de todos os seus pecados, talvez você esteja traindo uma complicação muito séria para a sua vida, porque com o pecado você não entra no céu. Amém? Você tem que ser sido perdoado de tudo. Mas aí, porque você foi perdoado de tudo, você também tem que perdoar tudo.
Essa é a regra da Bíblia. Por quê? É assim que vai ser no céu, é assim que tem que ser aqui na terra. Amém? Olha para quem está do seu lado. Você podia facilitar a minha vida, né, irmão? Fala para você, irmão. Podia facilitar a minha vida, né? Fala aí, Sandrão. Mas fala com a autoridade. Fala assim, você podia facilitar a minha vida, ô tiazinha. Né? Fala aí, Vanuil. Vai, coragem, irmão. Tira a máscara para ela ouvir bem o que você está falando. Fala aí. Fala aí, Jefinho. Fala com autoridade, irmão. Ai, amor. Não, rapaz, que amor. Que eu falo assim, facilita a minha vida aí, mulher. Nossa, até eu fiquei com medo agora. Rapaz do céu. Ele fez assim ainda, ó. Ô, Jesus, bate nela não, filho, está grávida, né? Nome de Jesus, irmão, poupa, que aí também tem Maria da Penha, né? Ou Maria da Lenha, né? Tanto faz. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Querido, eu graças a Deus, mas graças a Deus, eu sarei muito com relação a esse negócio de convite às pessoas para orarem. Eu já expliquei isso, eu vou falar de novo. Sabe por quê? Outro dia eu fiz um convite desse. A pessoa veio à frente. E aí depois eu vi uma atitude dela completamente incoerente com aquilo que ela veio fazer aqui na frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não se agrada de voto de tolos. Um voto em que você não está disposto de todo o coração a obedecer e a cumprir. Em inglês tem uma palavra bem legal, que é assim, altar call. É o chamado ao altar. Você sabe o que é altar? Altar é lugar que lá no Velho Testamento eles pegavam uma ovelha, um cordeiro, e o sacerdote cortava o pescoço dela. E derramava o sangue sobre o altar. Aquele sangue, daquele cordeiro, ele era a representação do sangue da pessoa que levou o cordeiro. Ele estava dizendo o seguinte, ao invés de que eu venha a morrer, sacrificando a minha vida, derramando meu sangue no altar para eu ir para o céu, Deus permitiu que eu trouxesse um cordeiro. Você entendeu isso ou não? Quem era para morrer? Mas Deus deu o quê? Uma substituição, né? O nome disso é redenção, resgate, né? Então, mata um cordeiro no seu lugar. Quando João vê Jesus, ele fala assim, eis o sangue dele substitui o seu. Quando eu convido você a vir ao altar, você está falando para Deus, não é para mim não, fica tranquilo, o problema aqui não é comigo. Eu só observei que o cara, né, veio aqui, uma chamada, eu falei isso, não faça voto de tolo. Veio aqui e 15 dias depois ele estava fazendo exatamente aquilo que ele falou com Deus que ele não ia fazer. Então isso para mim é tolice. Então assim, Deus, eu quero fazer um voto contigo. Eu quero ir até o altar. Eu quero declarar que a partir de hoje, eu vou lutar com todas as minhas forças para te obedecer. Para obedecer o venha. Para andar sobre as águas. Irmãos, nós precisamos, assim como é necessário, falar assim, eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue. E o seu sangue é o motivo, a razão pela qual meus pecados são perdoados. Eu recebo Ele, eu declaro que Ele é o Senhor, eu recebo Ele como Senhor da minha vida. A Bíblia diz assim, quem crê com o coração, confessa com a sua boca. Existe um ato, uma ação, que eu preciso mostrar para Deus fisicamente que isso é uma vontade, que isso é uma verdade. Então você não tem que vir aqui para me agradar. Não, o pastor pregou tão bonitinho, hoje fazer um negócio que eu gostei tanto, dei até uma risadinha, eu vou lá na frente para agradar o pastor. Eu não acho que você vai fazer isso, né? Você tem desejo, cara, de obedecer o venha, de andar pelo poder de Deus, obedecendo a sua palavra, financeiro, família, trabalho. Cara, talvez teu patrão seja a maior mala do mundo. Ame ele. Abençoe a sua empresa.
Abençoa o local que você trabalha. É de lá que vem o seu sustento, filho. É de lá que vem o seu salário. É de lá que vem a provisão sobre a tua vida. Quer sair de lá, pede uma orientação para Deus. Vai para outra empresa, vai para outro local. Mas enquanto você estiver ali, você é a razão daquele local ser abençoado. Cada vez que você xinga seu patrão, reclama do seu patrão, você amaldiçoa o trabalho onde você está. Quer mudar essa história na sua vida? Quer mudar o seu casamento? Quer mudar a sua história financeira? Senhor, daqui para trás diz minha oferta, tudo perdoado. Quero começar hoje contigo algo novo, minha vida financeira restaurada, andar num plano certo com o Senhor. Vai ser difícil, meu coração não quer, mas eu vou obedecer, eu vou pisar nas águas. Não faça isso, filho. Faça isso. Você vai ver o diabo virar numa investida com você, numa violência, e ele vai vir com toda a força para te bater. Mas quando ele vier para te bater, quem é que está fazendo sombra sobre você? Quem? Uau! Quem ele vai encontrar? Quem é a sua proteção? Quem é a tua guarida? Quando Pedro pisou nas águas, irmão, quem era a sustentação dessa água? Quem era? Obedeça. Você vai ver Deus na sua vida de uma forma como você nunca viu. Vai ser pela fé. Você pode ficar em pé. Quero chamar os líderes aqui na frente. Se você, nós só vamos ungir você, querido. Declarar uma unção, uma capacitação do céu. Não vão ficar orando, você vem orando. Você vem declarando diante do Senhor: Senhor, é isso que eu quero na minha vida. É isso que eu desejo na minha vida. É você orando, ninguém vai orar por você aqui não. Você faz a oração, você diz assim: Senhor, eu quero, em nome de Jesus. Essa é uma vida, uma escolha, um desejo que eu tenho. Eu quero obedecer ao Senhor nesse nível. Eu quero entrar nessa dimensão aonde eu aprendo, aonde eu sei que eu posso andar pela fé. Eu quero obedecer o teu venha. Eu quero obedecer o teu chamado em nome de Jesus. Querido, se você quer fazer essa oração diante do Senhor, nós queremos declarar esta bênção sobre a tua vida. Queremos declarar essa provisão sobre a tua vida em nome de Jesus. Então você começa a orar agora. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Nós só queremos selar essa palavra na sua vida, marcar a sua vida em nome de Jesus. Amém. E quando você entender, vem aqui à frente. Um desses líderes vai dizer assim: eu declaro esta porção do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus.